Graça e paz, querido. Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa, domingo, segunda semana aí que nós estamos nos protegendo aquilo que nós amamos, e também nós estamos online via internet aí os nossos cultos, nossa escola dominical, nossos estudos, mas o importante é que nós estamos ligados na mesma fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler nesse momento o Salmo 78, que nos diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu uma testemunha em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nossa geração os conheça. Filhos que ainda não ou hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia de combate. E assim, o Salmo vai continuando até o versículo anterior, e nós vemos como Deus é maravilhoso. Deus ensinou, mostrou, e esse ensinamento nós devemos passar de geração a geração. Os nossos filhos, nossos netos, os nossos amigos, pessoas que Deus coloca em nossas mãos, e assim nós vamos levando essa mensagem maravilhosa que Deus nos deu, a salvação pela graça, o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus. Nesse tempo que nós estamos aí em crise, é um tempo de crise, um tempo de preocupação, de pandemia, e crise porque nos traz conflitos diversos. E assim que nós possamos olhar essa palavra, olhar para a nossa situação, louvando a Deus, dando graça porque Deus está conosco. Também suplicando a Deus pela essa situação que nós temos passado. E o que há de vir ainda, que nós não sabemos, mas que o Senhor esteja conosco. E os nossos ensinamentos, o que nós aprendemos, que nós possamos já passar para os nossos filhos. E diante de tudo o que está passando, que nós também possamos passar o ensinamento que Deus tem nos dado. Confiança, segurança, paz nele. Vamos orar? Gostaria de orar nesse momento, suplicar a Deus as bênçãos e também clamar misericórdia sobre nossos pecados, que nós somos pecadores, miseráveis, mas que Deus esteja nos abençoando ricamente. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, damos graça por essa noite, damos graça por esse momento de culto e suplicamos a Ti que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, falando em nosso coração através dessa palavra, através desse culto, mesmo separados, ó Pai, mas unidos em fé, unidos como um corpo só, como igreja. Nos abençoe, abençoe todas as famílias que necessitam, que já perdeu seus entes, aqueles que estão, Pai, nos leitos, que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa, aqueles que estão, Pai, esperando exames, confirmações, que o Senhor esteja também, ó Pai, trazendo paz, segurança no coração dessas pessoas, dos seus familiares, e também, ó Pai, que possam vir notícias boas, resultados bons também. Que o Brasil esteja, ó Pai, eliminando, abaixando, ó Pai, essa pandemia, esse vírus, que esteja, ó Pai, não pegando mais, não trazendo consequência ao nosso país, como também os demais países, ó Pai, que têm aí suplicado, têm corrido atrás, ó Pai, da cura
atrás, ó Pai, da eliminação desse vírus. Tenha misericórdia, Pai, do nosso mundo que está, ó Pai, novamente passando por uma pandemia que tem trago, ó Pai, desconforto, morte, dor, sofrimento. Mas cremos que o Senhor está no seu trono, cuidando, reinando e trazendo, ó Pai, toda a segurança para o seu povo. E aqueles que não te conhecem, que a tua palavra possa alcançá-lo, Pai, através da tua graça em Cristo Jesus. É o que nós oramos e suplicamos perdão pelas nossas falhas constantes. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós, pecadores, falhamos, mas a tua graça possa, ó Pai, nos trazer o arrependimento, possa, Pai, o teu Espírito Santo possa nos trazer o arrependimento, trazer, Pai, convicção que nós necessitamos de dobrarmos e suplicarmos o teu perdão. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Possamos ouvir agora um momento de louvor e logo mais a nossa palavra. Boa noite, irmãos. Eu sou o Gunter. Eu sou a Maísa. Nós somos da cidade de São Paulo e frequentamos a igreja presbiteriana na freguesia do Ó. É um prazer estar aqui com vocês e juntos podermos louvar a Deus. Eu quero começar lendo um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Esse texto, breve texto, Paulo está louvando a Deus pela maneira como a igreja tinha recebido a sua pregação e a palavra de Deus de modo geral. A igreja de Tessalônica tinha recebido a palavra não com pregação de um homem, e sim com a palavra do próprio Deus. E fazendo dessa forma, a palavra que entrava na vida deles por meio dos ouvidos e descia para o coração, se tornava eficaz na transformação deles. O nosso desejo é que vocês também sejam transformados por essa mesma palavra que tem falado conosco até os dias de hoje. A primeira música que nós vamos cantar é Ele Continua Sendo Bom. Eu acredito que muitos já conheçam, cante com a gente. E ela fala sobre um Deus que continua sendo bom, que continua sendo Deus, independente do que aconteça. Ele é um Deus que está acima de nós, mas ao mesmo tempo Ele se relaciona conosco. Ele se relaciona comigo e Ele se relaciona com você aí em Altamira. Vamos cantar esse cântico juntos. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
próxima canção é Quebrantado, que fala sobre a maneira como Cristo nos atrai à sua cruz, de maneira graciosa, de maneira irresistível, por causa do grande amor que Ele demonstrou por nós na cruz. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que quebranta os nossos corações, nos traz para perto de Ti. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel às suas promessas, um Deus que não nos desampara e que dia a dia nos instrui através de sua palavra que transforma nossas vidas. Pedimos, Senhor, continue abençoando nossos irmãos que estão nesse momento de culto, abençoe sua igreja espalhada por toda a terra, para que através da sua palavra glorifiquem o Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe nesse momento de culto e traga instrução e bênção na vida de vocês. Agora nossa meditação se encontra em Joel, capítulo 2, os versículos 12 e 13, e a palavra de Deus nos diz dessa forma: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse é o nosso texto, e no
tempo de crise que nós estamos meditando, hoje nós queremos falar um pouquinho na busca do descanso através do clamor. E estamos aí vivendo esse tempo de crise de integridade, crise na família, crise nas instituições e no governo, crise na nação, crise na igreja, crise na saúde, Covid-19, que tem trago muito problema. E hoje o mundo tem passado aí por uma pandemia através desse vírus Covid-19 que tem, infelizmente, ceifado muitas vidas. Uns levados ao leito hospitalar, outros preocupação em todo sentido. Como talvez você, eu, a minha família, temos as nossas preocupações e tomamos aí as precauções que estão sendo recomendadas e também esperando a mão de Deus agindo sobrenatural sobre nossa nação, sobre esse mundo. O que fazer nesses momentos, querido? Todos devem buscar a face de Deus quebrantados. Todos devemos buscar a face de Deus quebrantados. E essa busca não deve ser no sentido de cada grupo deve buscar o seu Deus. Agora não existe grupo, mas sim deve ser apresentado um único Deus, o Deus eterno, Criador do céu e da terra, o Eu Sou, como ele apresentou a Moisés. É esse Deus que nós devemos, que o brasileiro, o mundo deve buscar nessa hora. E para isso precisa haver um reconhecimento da pessoa de Deus, Criador do céu e da terra. Devemos reconhecer o único Deus, é o Deus Criador do céu e da terra, o Eu Sou. Como também ao longo da história, toda vez que a igreja começava a passar por um tempo de sequidão, escassez, deserto, vale, a igreja parou para buscar a face do Deus eterno através da oração, através do jejum, para rever a sua vida, para acertar a sua vida com Deus, para clamar por um avivamento. Lembrando que o avivamento é a visitação soberana do Espírito Santo, uma obra transformadora, profunda e radical, a qual vem mudar mentes, mudar corações, transformar vidas, famílias, igreja, cidades, impactando a própria nação. E nesse momento de pandemia, o Brasil parou hoje para orar e jejuar diante do Eterno. Talvez você está aí, já entregou o seu jejum, talvez você está continuando o seu jejum. Paramos para orar e jejuar. O clamor da igreja está sendo para que o Senhor olhe com misericórdia a nossa nação, olhe também com misericórdia o mundo por causa dessa pandemia. Não que ele não está olhando, mas que a misericórdia dele chegue sobre essa situação. E diante dessa situação, que é necessário chamar a igreja ao arrependimento. E a igreja aqui não é placa. Chamar a igreja, o povo de Deus, ao arrependimento e clamar pelas vidas que ainda não o conhecem. Nós não podemos só clamar que cesse a pandemia, mas existe essa pandemia do pecado que afasta e afastou o homem. E assim a igreja deve clamar por essas vidas que ainda não conhecem Cristo. E como deve ser feito esse clamor a Deus? Primeira coisa, em primeiro lugar, de uma relação íntima e pessoal com Ele. De uma relação íntima e pessoal com esse Senhor, com esse Deus. Se quisermos ver uma nação sobrenatural, uma ação sobrenatural, e um avivamento, um agir do Espírito Santo no Brasil, na nossa nação, impactando essa nação com a graça de Cristo, então precisamos voltar a Deus com uma relação íntima e pessoal. É uma relação íntima com Deus e pessoal, não só agora, mas em todo e qualquer momento também, e principalmente nesses dias de pandemia. A misericórdia de Deus para com o seu povo que veio através das palavras do profeta de Joel, dizendo: convertei-vos a mim. Deus fala, converte os seus corações, mude os seus corações, mude os seus comportamentos para comigo. E essas palavras também alcançam todos os corações endurecidos dos nossos dias atuais. Converter é ter uma nova direção na vida. É regressar aos braços
do Pai Celestial, deixando as coisas velhas para trás, como Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis se fizeram novas. Conversão é tomar novas atitudes em nossos comportamentos em todas as áreas, seja elas social, econômica, política e principalmente a espiritual. Não há conversão sem mudança no lado espiritual da nossa alma. Essa mudança de atitudes deve refletir a obra de Cristo nos gestos da igreja. A igreja deve refletir essa mudança, essa graça, essa justificação, o que Cristo fez na cruz, em todos os seus gestos. E quando Cristo justificou a sua igreja da sua dívida na cruz com o seu sangue, o Senhor deu à sua igreja, o seu povo, o novo raiar de uma nova vida, capacitando-a a manifestar o viver nele. E com isso, a igreja é uma nova geração de proclamadora, né, da palavra de Deus em Cristo. Como proclamadora dessa graça, o que precisa ela saber, o que nós precisamos é que a nossa cidade, o nosso país, os países não precisam de uma religião, querido, porque tem muitas. Seria um engano da nossa parte pensarmos que a única coisa que o homem precisa é ser religioso, é frequentar uma igreja, é ter uma Bíblia, é fazer suas orações e agora até jejum. Sabe por que isso é um engano? Porque essas coisas apenas não faz do homem ter uma relação íntima e pessoal com o Senhor Jesus. Não faz, essas coisas não faz, simplesmente elas não fazem você, eu, nós ter uma relação íntima e pessoal. À medida que a religiosidade brasileira cresce, a nação piora. À medida em que as pessoas se tornam mais religiosas, as famílias ou a família se entrega com maior rapidez, ou se estraga com mais rapidez. O que Altamira, o Paraná, o Brasil estão precisando é que o povo de Deus volte para Deus e acerte a sua vida com Deus, com Cristo. Se você já, como igreja, está vivendo uma vida de santidade diante desse Deus, pessoalmente, intimamente com Ele, amém, continue. Mas devemos restaurar nossa vida como povo de Deus. Para tal, a igreja de Cristo precisa de uma correção no seu caminhar espiritual. Todos nós precisamos. É nesse sentido que nós devemos restaurar nossa vida. Assim que nós precisamos de uma relação íntima, uma relação pessoal com Cristo, não somente nessa hora de pandemia, mas sim em todo o período da nossa vida durante esse caminhar sobre essa face dessa terra. E para isso acontecer no meio da igreja de Deus, é necessário que haja, em segundo lugar, um clamor de uma relação sincera. Um clamor de uma relação sincera. Se quisermos ver a ação sobrenatural do Espírito Santo impactando as famílias, os jovens, os políticos, os mendigos, como também nesses dias de pandemia mundial, é necessário começar por cada um de nós um clamor sincero em nossos corações, como o versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgue, ó igreja, rasgue, povo de Deus, o seu coração diante de Deus em uma busca de clamor, de uma relação sincera. Que essa busca não seja apenas nesse momento de aflição. Deus não espera e não quer da sua igreja, do seu povo, ou daquele que o busca apenas no interesse particular. Porque a palavra dele, o profeta vem falando, não rasgue o quê? As vossas vestes. Não rasgue somente a necessidade, os momentos. Não seja algo aparente, mas rasgue o seu coração. É essa a advertência. O profeta começa, rasga o vosso coração. Deus começa dizendo a mim, a você, a nós, rasga o seu coração. Não simplesmente aparência.
O que Deus quer dos seus adoradores, é um coração quebrantado e sincero. É um coração arrependido. É um coração que se renda humildemente aos pés de Deus, ou aos pés dele. E mais, o Senhor espera do seu povo, da sua igreja, através dessa relação sincera, um clamor aos que estão longe do seu caminho. Infelizmente, o que estamos vendo muitas vezes é uma igreja sem compreensão do temor de Deus, sem a compreensão do que é a sinceridade de ser comprado pelo sangue de Cristo, sem a compreensão do que ter uma família aos pés da cruz de Cristo, sem a compreensão do que é carregar sua cruz. Mateus 16, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado para ser igreja, esse é o chamado para seguir Jesus. Temos uma cruz, Cristo levou a sua cruz, carregando todos os pecados da igreja, e nós temos a nossa cruz nessa caminhada. O que nós estamos vendo na vida de muitos que dizem ser cristão e vivem dentro da igreja a mesma coisa que aconteceu com as igrejas da Ásia Menor. A igreja de Sardes tinha nome que vivia, mas o Senhor Jesus olhou para aquela igreja e disse: conheço as tuas obras, mas estás mortas, ou está morto. Apocalipse 3. A Laodiceia aplaudia e elogiava-se a si mesmo com os mais altos elogios, dizendo: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia, o Senhor olhou para ela e disse, Apocalipse 3, versículo 17, Laodiceia, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Assim, esse momento de oração e jejum que o Brasil está passando não seja apenas um momento de sinceridade, de aflição provocado por um vírus, que não seja um momento de oração e jejum por causa de um sincero. Nós sabemos que nós estamos passando por uma aflição, e por isso que nós estamos buscando a face de Deus em oração e jejum, mas sim um momento de quebrantamento, de quebrar os nossos corações através de um clamor, de uma oração fervorosa, sincera, porque Deus quer vidas, quer famílias, cidades, nações, prostrado aos seus pés, porque a salvação que é hoje, não é amanhã, a salvação é hoje. Por isso que precisamos de um clamor sincero aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo atue de maneira sobrenatural na vida dessa nação e nesse mundo inteiro, diante dessa pandemia, como também essa ação do Senhor vá além dessa pandemia, que a ação do Senhor através do seu Espírito Santo vá além, pelo poder do Espírito Santo, transformando vida para a glória dele, para a sua glória. E para isso acontecer, querido, nós como povo de Deus precisamos, em terceira coisa, o terceiro lugar, voltar para Deus com urgência. Precisamos voltar para Deus com urgência. Hoje muitas pessoas, especialistas, governo, estão através de meios para cessar essa pandemia. E algo que possa gerar tranquilidade, segurança, paz às pessoas até a volta da normalidade dos fatos. Há uma busca para cessar esse problema, trazer paz aos corações das pessoas, como também a volta para Deus, ela precisa ser com urgência e através de um quebrantamento de corações ou dos nossos corações. Não é buscar uma solução para essa pandemia e ficarmos como nada aconteceu, nada precisa ser mudado também. A volta para Deus, ela é urgente. Versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é converter partes,
Não é converter lados da nossa vida, mas Deus fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Não é apenas um, é com jejuns. Porque não há restauração espiritual da igreja, de uma cidade, de um estado ou uma nação sem a volta do povo de Deus para a sua vontade. Se o povo de Deus não fazer a sua vontade, a vontade de Deus, não há. Para observar a palavra dele, para ter prazer na meditação, na leitura das Sagradas Escrituras. O povo de Deus, a igreja, deve ter observar a sua palavra, ter prazer novamente na meditação, na leitura dessa Sagrada Escritura, e observar o que está escrito, e colocar em prática. Deus, através do profeta Joel, mostra que essa volta tem que ser através de jejum, como nós acabamos de ler o versículo 2, convertei-vos a mim com jejuns, porque o jejum é fome de Deus, porque o jejum é fome de Deus. E a igreja de Cristo precisa ter muito mais fome do seu Senhor, porque o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, é o pão da vida. João capítulo 6, 48. Jesus é o pão da vida, nós precisamos nos alimentar dele. Como? Através da sua palavra, através da comunhão, da oração com Deus, com nossos irmãos, da comunhão da igreja. O jejum é uma volta para Deus com quebrantamento, com profunda honestidade e sinceridade do nosso coração, e não um mero desespero da vida diante da morte, diante do sofrimento, diante da dor, diante da perda. Nós não podemos quebrantar o nosso coração ou fazer jejum ou oração simplesmente porque nós estamos aí com medo. O desespero bateu no meu coração, na porta do meu coração, porque estão dizendo que a morte está aí. Há sofrimento, a dor, a perda. Não. O jejum é uma volta para Deus com o coração quebrantado, com profunda honestidade e sinceridade do coração. É você tirar o alimento do seu corpo para padecer, mas a tua alma, o teu espírito fortalece no Senhor. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos nos fortalecer cada dia mais nesse quebrantamento, com uma relação íntima e pessoal com o nosso Deus. Qual foi a última vez que jejuamos para que Deus quebrante o nosso coração? Qual foi a última vez que você se lembra que você jejuou para que Deus quebrantasse o seu coração? Para que Ele mudasse a nossa vida? Qual foi a última vez para que você jejuou para que Deus realizasse uma obra de transformação em nosso caráter, na nossa linguagem, relacionamento com o nosso marido, esposa, namoro, com nossos filhos, com nossos pais? Qual foi a última vez que você jejuou, que nós jejuamos pedindo para que Deus visite a igreja, a sua igreja, com o poder do seu Espírito Santo para mudar o cenário da realidade da igreja e da realidade da nossa cidade, de Altamira do Paraná, ou a cidade que você está aí, do nosso estado, Paraná, ou do teu estado, da nossa nação brasileira, ou a nação que você se encontra? À medida em que o povo de Deus jejua, o Senhor visita o seu povo. Na medida em que o povo de Deus declara que somente o Senhor é prioridade para a sua vida, não há nada além de Deus, Deus restaura a sorte da sua igreja. Quando agimos assim, estamos quebrantando nossos corações. Convertei-vos a mim com choro e pranto. Qual foi a última vez que choramos pelos nossos pecados? Você se lembra?
quando você chorou amargamente, arrependido pelo seu pecado que você cometeu, que choramos pelos nossos filhos, que choramos pela nossa igreja, ou que choramos pela nossa cidade, pela nossa nação. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante de Deus por você ver a situação da sua cidade, da sua nação, tão longe de Deus? O quadro que estamos vivendo é de desespero, sabemos disso. Mas sabemos que nós devemos descansar em Deus. É um desespero não para a loucura, mas um desespero para tomar cuidado. Vivemos um quadro por causa dessa pandemia Covid-19. Uma crise mundial, uma crise nacional, uma crise espiritual. Muitos se encontram com as suas fés quebrantadas. Muitos se encontram com as suas fés abaladas. Já não oram mais, já não tem mais força para orarem. Não tem mais força para buscar a Deus. Isso deveria comover cada um de nós diariamente, levando-nos às lágrimas. Hoje é preciso que a igreja chore diante de Deus para que Ele restaure a nossa sorte e cure a nossa enfermidade, e que o Senhor restabeleça a nossa fidelidade para com Ele. Cure a nossa enfermidade, não só por causa dessa pandemia, a nossa enfermidade espiritual, a nossa fraqueza, a insegurança que tem passado em nosso coração. Isso são enfermidades que têm surgido em muitos corações. É preciso que a igreja chore diante de Deus para que Deus restaure essa sorte, cure essas enfermidades, que o Senhor também restabeleça a nossa fidelidade para com Ele. Sabermos que somente nele, e devemos esperar nele, porque Deus dessa semeadura, porque depois dessa semeadura, com lágrimas, ela volte com alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo 126, versículo 6 fala isso. Então, após essa semeadura com lágrimas, ela possa voltar com alegria, trazendo os seus feixes, os seus frutos. E então, nos leve a desfrutar de uma vida plena, abundante, cheia do Espírito Santo diante do Senhor Jesus Cristo. Finalizando, querido, nós precisamos urgentemente pedir aos céus que nos visite, que nos desperte, que nos inflame, que aqueça o nosso coração. Somente assim poderemos contemplar um avivamento de Deus, uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, nas famílias, na igreja, nas cidades, no Brasil e nesse mundo diante de duas pandemias. Duas pandemias. Covid-19, que está aí, estamos lutando, e também a segunda pandemia, podemos falar, pecado. Que desde quando Deus criou o homem e Adão pecou, essa pandemia pegou todo mundo. Estamos lutando contra essa Covid e devemos lutar para cessar as mortes. Mas a pandemia do pecado, ela matou todo ser humano. E todo ser humano que nasce, já nasce destituído da glória de Deus. Romanos 3. Nasce destituído, nasce morto. Essa pandemia nós devemos lutar. Essa pandemia nós devemos clamar, como Joel vai trazendo na sua palavra, como Deus fala, convertei-vos a mim, de todo o coração. Rasgue os seus corações, não suas vestes. Devemos tomar muito cuidado com essa pandemia. E muitos estão vivendo a sua vida normalmente, sem preocupação. E Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou
Paulo está falando da igreja, mas aqueles que vivem os seus delitos e pecado estão mortos por essa pandemia chamada pecado. Vamos orar? Como nós oramos e jejuamos, foi um pedido, né, do presidente do Brasil, como também o nosso presidente da nossa igreja presbiteriana, Roberto Brasileiro, chamou todas as igrejas presbiterianas para orarmos e jejuarmos. Se você já entregou seu jejum, ou se você está entregando agora, ou vai continuar até o fechar da noite, mas simbolicamente, querido, estaremos aí orando e entregando, simbolicamente, entregando nossos jejuns diante do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos clamar a Deus. Senhor, nós louvamos a Ti, damos graça por essa noite, damos graça por esse culto que o Senhor tem nos dado, o privilégio, a oportunidade, mesmo, ó Pai, não estamos juntos, mas estamos, ó Pai, unidos num corpo só, unidos na mesma fé. Louvamos porque o Senhor tem nos dado, Pai, uma exortação através da Sua palavra, nos orientando e nos mostrando, ó Pai, como vivermos diante do Senhor. Ajude-nos, Pai, a levar essa palavra, ajude-nos a viver, ajude-nos, Pai, a buscar esse descanso no clamor diante do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, descansar embaixo da Tua mão poderosa. E assim, nós suplicamos também sobre a nossa nação, sobre esse mundo, ó Pai, que está passando por essa pandemia. Alguns lugares já estão cessando, outros, ó Pai, estão abaixando o pico, outros estão lutando para que não cheguem a uma situação dramática, e nós clamamos nesse momento pelo nosso país. Tenha misericórdia. Como também nós estamos, ó Pai, agora entregando nossas orações, nossos jejuns, que o Teu povo clamou, orou, jejuou diante, ó Pai, do Senhor, quebrantado, com um coração sincero. Aceite nossa oração, aceite nosso jejum e faça a Tua obra maravilhosa, ó Pai, diante dessa pandemia, como também diante da pandemia do pecado que levou todo o ser humano à morte. Através do Teu Espírito Santo, quebrante e traga nova vida a essas pessoas, que eles possam conhecer unicamente o Senhor, o Deus da vida, o Deus que dá paz. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Recebemos a bênção, que a comunhão, que a graça e a consolação do nosso Deus Trino esteja sobre nós, até a vinda do Senhor buscar a sua igreja. Amém. Querido, Deus nos abençoe ricamente, lembrando do nosso estudo, né? Quarta-feira, às 19h30, nós não sabemos ainda, né, como vai ser, estaremos juntos ou estaremos ainda online, mas o importante é que estaremos estudando ou continuando estudando a carta de Judas, tá? Se você está acompanhando, se você não acompanhou ainda, quiser, é uma carta de um capítulo só, tá? Final, penúltimo livro, antes de Apocalipse ali, lê, que nós vamos estar estudando, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, uma ótima noite, um ótimo descanso, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até quarta. Deus abençoe.